Meus queridos irmãos, que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. É com muita alegria que uma vez nós estamos diante do nosso Deus para cultuá-lo, para louvá-lo, bendizê-lo, pois somente Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Que possamos fazer isso com alegria nos nossos corações. Não estamos alheios, estamos na casa do nosso Pai. É tão prazeroso quando visitamos algum ente querido, tão distante, e o revemos e nos alegramos ali com ele, e que possamos, nessa mesma alegria, nesse mesmo entusiasmo também, de louvarmos e engrandecermos ao nome dele, porque estamos na casa do Senhor, o nosso Pai Celeste, que tem cuidado de nós a cada instante das nossas vidas. Eu convido a amada igreja para lermos a palavra do Senhor em Romanos, capítulo de número 1. Nós faremos a leitura, e eu conto com a gentileza dos irmãos para fazermos a leitura de Romanos 1. Nós faremos a leitura todos em uma só voz, do versículo de número 28 e também o versículo de número 32, de 28 a 32, de Romanos 1. Aqueles irmãos que puderem, à medida em que forem encontrando, se puderem se colocar de pé, para fazermos essa leitura. Romanos 1, nós faremos a leitura todos em uma só voz, do 28 até o versículo de número 32. Leiamos assim a palavra do nosso Deus. Leiamos. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus se entregou numa disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, aos que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém. Os irmãos podem estar se assentando e teremos alguns instantes de oração silenciosa, oração essa de confissão de pecados. E logo após alguns instantes, eu estarei quebrando o silêncio com uma oração audível. Oremos ao nosso Deus. Ó Deus, nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, reconhecendo que, sem a Tua graça, o que seríamos de nós, ó Deus? Por vezes, ó Deus, nos achegamos diante do Senhor com os nossos corações incrédulos. Por vezes, ó Deus, temos negligenciado, Senhor Deus, ao ouvir da Tua voz e clamamos ao Senhor, ó Deus, que endireite, Senhor Deus, os nossos passos. Fale conosco, ó Deus, nesta noite. E desde já, Senhor Deus, apresentamos diante do Senhor as nossas faltas, as nossas mazelas. E sabemos e reconhecemos, ó Deus, o quanto ela tem feito, Senhor Deus, separação entre nós e o Senhor. E clamamos, ó Deus, ao Teu nome justo, santo, verdadeiro. Ó Deus,
ao Senhor mesmo, que entregou o seu próprio Filho, Senhor Deus, no madeiro, a verter, Senhor Deus, ali o seu sangue em prol dos nossos pecados. Que possamos, ó Deus, valorizar esse ato e convertermos, ó Deus, os nossos maus caminhos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, também pela vida de cada um dos meus irmãos que se apresentam diante do Senhor nesse instante. E que o Senhor, ó Deus, esquadrinhe, Senhor Deus, os nossos pensamentos, o nosso andar, e que possamos, ó Deus, a cada dia mais estar andando em novidade de vida, ó Pai. Se conosco, carecemos do Senhor a cada instante das nossas vidas. Purifica-nos, ó Deus, lava-nos e ficaremos mais alvo que a neve. E é em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e graças nós te damos hoje para todo sempre. Amém. Vamos uma vez mais estar abrindo as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo de número 3. Nós também faremos a leitura do versículo de número 23 até o versículo de número 29. Gálatas, capítulo de número 3. Eu conto com a gentileza dos irmãos que forem encontrando, aqueles que puderem se colocar de pé. Gálatas, capítulo 3, nós faremos a leitura do 23 ao 29, dessa parte da palavra do nosso Deus, para a nossa instrução e também para a nossa meditação nessa noite. Leiamos assim a palavra do nosso Deus. Mas antes que viessem a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nelas encerrados, para que essa fé de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu para conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus, diante a fé em Cristo Jesus, porque todos vós fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desarte, e não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos só sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém. Vamos estar ainda de pé, cantando o hino de número 32, O Deus Fiel. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, Deus fiel.
Amém. Meus queridos, uma vez mais, Salmo de número 135, eu estarei fazendo a leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 5, e os irmãos, por gentileza, acompanhem a leitura de Salmo de número 135, que diz assim: Aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Amém. Eu convido a nossa irmã Natália para fazer uma oração agora de adoração e de louvor ao nosso Deus, e logo após estaremos cantando, louvando ao nosso Deus com alguns cânticos. Bendito Deus, amado Pai, graças nós te rendemos por quem Tu és, por todas as maravilhas que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Amém. Pela misericórdia do Senhor, ó Deus, que novamente se renovou sobre nós, sim, nos dando, ó Deus, desde as coisas mais pequenas, como o próprio ato de respirar, que às vezes esquecemos, até coisas tão grandiosas, ó Deus, como a saúde, ó Pai. Sim. Muito obrigada, Deus, por cada dia que o Senhor esteve conosco, e cremos que o Senhor permanecerá. Louvamos a Ti, ó Deus, pela Tua grandeza, pelo sacrifício de Cristo ali na cruz, que hoje pode nos dar, ó Deus, a vida eterna. Muito obrigada, ó Deus, pelo Senhor ser esse Deus maravilhoso que cuida de nós, ainda sendo, ó Deus, nós pecadores, ó Pai. Louvamos a Ti e entregamos, ó Deus, tudo que fazemos aqui para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós estaremos cantando 2 cânticos, e no segundo cântico, aqueles irmãos que se prepararam para esse momento, o momento será oportuno, no segundo cântico, para trazer os dízimos e as ofertas e lançá-los aqui ao gasofilácio. Minha vida com Teu falar, Senhor, arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o Teu amor me libertou. Eu quero viver nos Teus braços, Senhor, eu te peço, vem andar comigo. Mudaste minha vida com Teu falar, Senhor, arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o Teu amor me libertou. Eu quero viver nos Teus braços, Senhor, eu te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o Teu amor me libertou. Eu quero viver nos Teus braços, Senhor, eu te peço, vem andar comigo. Me encha de Ti em Tua
presença, quero transbordar o teu amor, tipos como um selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, me encha de ti, em tua presença, quero transbordar o teu amor, tipos como um selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço, vem andar comigo. Vem andar comigo. Em Cristo só confiarei, a minha força, luz, canção, pedra angular em que eu me firmei, na tempestade ou sequidão. Quão grande amor, profunda paz, lutas e medos ficam pra trás. O meu conforto, tudo pra mim, firme no amor de Cristo, enfim. Cristo só, que se encarnou, todo poder num frágil ser, nele o amor Deus ofertou, até por nós se oferecer, pois lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez. O meu pecado Jesus levou, vivo na morte dele estou. Foi sepultada a nossa luz, tragada pela escuridão, em glorioso dia então, da sepultura ressurgiu e permanece em sua glória, vitória que nos libertou, pois eu sou dele e ele é meu, pelo seu sangue me comprou. Não mais a culpa, não mais a morte, este é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda a minha sorte, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele encontrar, firme estarei no seu poder, até com ele encontrar, firme estarei no seu poder.
Oremos, meus irmãos. Senhor, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por mais esta graça, meu Deus, de estarmos aqui reunidos nesse dia. Obrigado, meu Pai, pelo cuidado do Senhor até aqui, pelo sustento diário, meu Pai, que o Senhor nos dá e pela oportunidade que o Senhor nos dá de ofertarmos aqui também, meu Deus. Agradecemos pela saúde, meu Pai, pelas incontáveis graças que o Senhor tem derramado em nossas vidas e pedimos, meu Deus, para aqueles irmãos que eventualmente tenham, meu Pai, passado por alguma necessidade, alguma carência, seja de saúde, seja espiritual, meu Pai, que o Senhor se achegue, meu Deus, a esses irmãos, que o Senhor possa trazer a cura, a libertação necessária, usando também, meu Pai, a cada um de nós, conforme o Senhor nos guia na Tua palavra, meu Deus. Pedimos também que o Senhor cuide daqueles irmãos que estão em viagem, que por algum motivo não poderão vir, meu Pai, aqui hoje, que o Senhor também cuida, meu Pai, dos corações desses irmãos e continua conduzindo-os, meu Pai, assim como nós aqui. Diz que o Senhor continue guiando nossos corações nesse momento, que viemos aprender da Tua palavra, para crescermos, meu Deus, conforme a Tua vontade, guiando-nos mais perto de Ti, meu Pai. Agradeço também pelas ofertas aqui dizimadas e que o Senhor abençoe que elas venham ser utilizadas, meu Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que eu venho lhe pedir e agradecer no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu convido os irmãos para uma vez mais estarmos fazendo a leitura da pergunta de número 177 do Catecismo Maior de Westminster, assim como pela manhã, tanto da pergunta quanto também da resposta. Leiamos. Em que diferem os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor? Os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor diferem em que o batismo deve ser administrado uma vez, só com a água, para ser sinal do selo e da nossa regeneração e união com Cristo, e administrado também a crianças, ao passo que a ceia do Senhor deve ser celebrada frequentemente com os elementos de pão e vinho para representar Cristo e oferecê-lo como alimento espiritual para a alma e para confirmar a vossa permanência e nosso crescimento nele. E isso somente aqueles que têm idade e aptidão para examinarem a si mesmos. Amém. Eu passo a palavra nesse instante ao presbítero Renato, que nos trará a mensagem da parte do nosso Deus. Mais uma vez, boa noite, irmãos. Pela graça de Deus, continuamos a ler as Escrituras, que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações. Estamos, dessa vez, 2 Pedro, capítulo 2, iniciando aí do versículo 10. Vamos continuar o versículo 10 até o final do capítulo, versículo 22. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias e estarem acompanhando a leitura em 2 Pedro, capítulo 2, do verso 10 até o final, verso 22. Diz assim a palavra de Deus: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes,
tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mundo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz o certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Amém. Oremos ao nosso Deus mais uma vez. Senhor, clamamos mais uma vez a Tua graça e a Tua misericórdia, que novamente o Teu povo possa compreender a Tua palavra, que novamente o Teu servo, falho, pecador, possa expor com fidelidade a Tua palavra. Guia-nos, guarde-nos, livre-nos, ó Pai, de nós mesmos. O Senhor é Deus, é um Deus santo, e que nós possamos, neste momento, estarmos convictos, cientes da soberania, do poder, da glória do Senhor. E que toda a Escritura, ó Pai, é útil para o nosso ensino. Que nós possamos compreender, aprender e viver vida melhor diante do Senhor. Guia-nos, em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, continuando a carta de Pedro, e apenas para situar a todos presentes, nós, na parte da manhã, falamos do versículo 2 até o versículo 10, onde colocamos ali o que Pedro traz sobre os falsos mestres, dizendo que esses falsos mestres ensinam pela riqueza em busca do dinheiro, que esses falsos mestres desviam as pessoas, e muitos acreditam, mas que esses falsos mestres haverão de ser punidos. E na parte da manhã trouxemos o exemplo ali dos anjos caídos, que estão reservados para a justiça de Deus, do dilúvio, onde Noé prediz ali e pregou o evangelho, e poucos, e nenhum daqueles ali ouviram, exceto Noé e sua família. E depois Sodoma e Gomorra, aonde também Ló e seus 2 filhos foram libertos, e todos os outros não ouviram e foram rebeldes para com o Senhor. Nós deixamos bem enfatizado nesta noite que a carta de Pedro é uma carta para cristãos. É uma carta que traz referência para crentes que, naquele contexto, estavam sendo atacados por falsas doutrinas, por falsos mestres, mas que estavam ali presentes na igreja. Então, o que nós colocamos aqui, alguns erros, algumas falhas que acontecem, nós podemos dizer que essas falhas, esses erros provocados por esses falsos mestres são intencionais. O que nós queremos deixar bem claro é que as Escrituras não diz que servos não podem cair, porque a própria Escritura diz: cuidado com aquele que está de pé, para que não caia. O que nós deixamos claro é que irmãos crentes podem às vezes cair, mas a diferença dos irmãos crentes e do falso mestre é a intenção do coração. Os falsos mestres, eles têm a intenção, o desejo no seu coração e a consciência de ir contra o evangelho. Os falsos mestres, eles estão dispostos e conscientes no sentido daquilo que eles fazem, quando eles pregam as inverdades, quando eles mentem e quando eles praticam todas essas questões contra a obra do Senhor. Então, a nossa palavra de 2 Pedro é uma palavra para os irmãos em Cristo, dizendo: cuidado.
Os falsos mestres sempre existiram e sempre existirão. Cuidado, porque eles estão no nosso meio. Os falsos mestres aqui não estão do lado de fora. E nós podemos dizer, eles estão no seio da igreja visível, onde contempla salvos e não salvos. E por isso que o texto aqui de Pedro, ele continua trazendo aqui algumas condições, algumas características que esses falsos mestres praticam. Nesta noite nós vamos dividir esses pontos, podemos dizer, em 3 pontos. No primeiro ponto, nós vamos destacar que Pedro destaca algumas condutas desses falsos mestres. Essas condutas estão nos versículos 11 até o versículo 16. Pedro traz que esses falsos mestres, eles utilizam-se da maledicência, eles blasfemam, eles são adúlteros e eles praticam a perversidade. No segundo ponto, nós podemos dizer que Pedro demonstra o que os falsos mestres têm a oferecer. Nós vamos ver a partir do versículo 17 até o versículo 19. E no terceiro ponto, nós vamos ver que Pedro reafirma o fim dos falsos mestres, que é do versículo 20, 21 a 22. Neste tempo, nós temos aqui, então, algumas características desses falsos mestres, destacadas nos versículos. A partir do versículo 10, alguns autores dizem que até a parte de governo é entendida como encerramento do versículo 9. No versículo 10 diz assim: especialmente aqueles que seguindo a carne andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Essa fala diz respeito ao versículo 9 ainda, que é onde que Deus fala: eu vou cuidar, eu vou agir com justiça, eu vou trazer o grande dia de juízo. Então essa fala, segundo os autores, termina o versículo 9, é uma continuação do versículo 9. E o versículo 10 teria essa parte B, juntamente com o versículo 11, onde que ele já traz a característica, algumas características dos falsos mestres. E ele diz assim: atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Este tempo aqui, irmãos, nós podemos dizer os exemplos bíblicos relatados em Judas, que os anjos de Deus, eles não tiveram poder no sentido de que não acusaram os anjos caídos, no sentido de que a justiça pertence a Deus. O que quer dizer este tempo aqui, essa maledicência? Quer dizer que os falsos mestres, eles se atrevem a fazer aquilo que Deus não fez. Eles se atrevem aqui a fazer aquilo que os anjos não fizeram. Eles maldizem, eles atacam, eles degrinem as imagens das pessoas. Isso ele vem a trazer o que? A ofender, a dar ali a ideia de que são superiores, de que são melhores. A característica aqui, então, da maledicência é de falar mal, é de criticar, é de agir com a justiça que não cabe ao homem. Muitas vezes esses falsos mestres se dizem donos da verdade, se dizem donos do Evangelho. E muitas vezes nós podemos dizer até palavras, faladas que são superiores àquilo que Deus disse. Isso é uma ideia de que eles se acham superiores, eles se acham melhores do que os outros. A maledicência, irmãos, então, aqui é condenada nesse passo, mostrando o exemplo dos anjos. Os anjos que fizeram parte desde o início com Deus, os anjos que estavam com Deus e viram anjos caindo, eles se submeteram ao governo de Deus. E eles não se atreveram no sentido a falar, a punir aos anjos caídos, porque eles submeteram ao governo de Deus e eles estavam debaixo da autoridade de Deus. E eles sabiam que Deus tem o tempo desses anjos caídos. O que quer dizer aqui, irmãos, nós não podemos fazer, ou os falsos mestres não podem fazer, aquilo que Deus não ordenou. Os falsos mestres não podem achar que são melhores, que podem fazer tudo o que querem. E essa é uma característica deles. Nós podemos ver tantas pessoas, às vezes, se colocando no lugar de Deus, dizendo que podem fazer, dizendo que são o caminho, dizendo que são a regra, e muitas outras coisas que nós poderíamos ilustrar nessa noite.
mas a nossa ideia aqui é deixarmos claro que cuidado com os falsos mestres que se colocam no lugar de Deus. Características, eles maldizem. E a outra característica se inicia no capítulo 12, no versículo 12. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes. Nós podemos ver, irmãos, que outra característica é a blasfêmia. Nós podemos ver que vivemos numa sociedade onde as pessoas blasfemam contra Deus. O que é a blasfêmia? É criticar ou é se colocar como Deus. Nós podemos dizer que essas pessoas não têm também ali o respeito para com Deus. Se nós olharmos hoje em nossa sociedade, nós vemos tantas pessoas falando não aceito, não pode, determino. Isso é blasfêmia contra o Senhor. Quem somos nós para falar assim com o Criador? Quem somos nós para falar com Deus que fez todas as coisas, o céu, a terra e o mar? Isso é dizer o quê? Que essas pessoas, seguindo a primeira característica da maledicência, elas se acham melhores e elas se acham com autoridade. E nós podemos ver aqui que esse versículo ele faz como brutos irracionais, naturalmente feitos como presa e destruição. Todo o tempo em 2 Pedro nós temos um paralelo que ele traz sobre as atitudes dos falsos mestres e as consequências desses falsos mestres. Nós podemos ver que em vários versículos, assim como este no versículo 12, o Senhor traz o que eles fazem, mas falam, eles serão presas. Como podemos dizer naturalmente, feitas para presa e destruição. Nós podemos ver que aqui ele traz a característica e também já relata a condenação. A todo tempo o Senhor fala, falsos mestres, vocês serão condenados. E o versículo 12 é bem claro também nessa blasfêmia e nessa punição. E diz assim, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. O início do versículo 13 demonstra, irmãos, que um velho ditado, aquilo que se planta, colhe. Nós podemos ver aqui que essa característica dos falsos mestres, e neste versículo, diz assim, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Irmãos, nós podemos às vezes achar, ou por um determinado tempo, entender que as pessoas, ou essas igrejas que tantas vezes praticam e se dedicam sobre a autoridade dos falsos mestres, podemos achar que elas prosperam. Mas o Senhor diz aqui, eles colherão toda a maldade que estão fazendo. Colherão tudo aquilo que estão fazendo com as pessoas, enganando, difamando, maledicência, blasfemando. Eles colherão aquilo que estão plantando. O que a palavra nos diz aqui também diz, espere no Senhor. A palavra diz que esses que praticam tais condutas, eles colhem aquilo que estão plantando. E aqui nós não podemos dizer que é somente aqui neste tempo, mas afirmar que sim será no juízo final. Então nós podemos dizer que essa interpretação ela traz que muitos colherão aqui frutos. Podemos dizer aí as notícias que às vezes nos chegam, pastores, líderes, presos, famílias destruídas, ruína, destruição, colhendo dos seus próprios frutos. Nós vemos que muitas igrejas, às vezes grandes, que praticam tais condutas, elas, de uma hora para outra, têm todos ali os seus membros esvaziados, a sua estrutura danificada. Nós podemos perceber que é a mão de Deus. E essas pessoas, já aqui, neste tempo presente, colhendo muito de seus frutos. E às vezes nós podemos falar que pessoas, que igrejas são essas. Nós dizemos aqui, irmãos, que qualquer igreja, que qualquer crente, podemos dizer assim, chamado crente, que vá contra a verdade da Bíblia intencionalmente, são os falsos mestres. Nós podemos ver que tem igrejas que se adaptam à cultura. Se nós olharmos, temos igrejas que aceitam o casamento homossexual. Nós temos igrejas que aceitam as pessoas viverem a vida de qualquer forma. Nós vemos, às vezes, artistas, pessoas famosas, que continuam com as suas práticas pecaminosas
e se julgam frequentadores e membros de igrejas. E essas igrejas aprovam. E essas igrejas pregam a liberdade. E essas igrejas pregam que Jesus é amor. E essas igrejas pregam que o Senhor é o Senhor bondoso e que aceita como sou. Então, quando nós estamos falando de falsos mestres, nós falamos dessas pessoas, como vimos de manhã, intencionalmente fazem isso por ganância, por desejo pessoal, por vontade de ir contra a palavra de Deus. E para isso, eles praticam qualquer forma de afrontar e de blasfemar o nome do nosso Deus. Mas nós podemos ver que o versículo continua, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Se nós olharmos aqui, talvez nós podemos pensar que essas características são de pessoas não crentes. Não crentes no sentido de que não estão na igreja. Por isso, a nossa informação na primeira parte é: essas pessoas estavam na igreja. Essas pessoas, como vem aqui nos versículos seguintes, participavam da comunhão uns com os outros. Essas pessoas participavam da leitura bíblica, da palavra, do batismo, da ceia do Senhor. Essas pessoas que falam aqui em 2 Pedro não são pessoas de fora da igreja, mas são pessoas que habitavam e habitam dentro das igrejas. E vejam como o tamanho da sua loucura, podemos dizer assim. Conhecendo a verdade, sabendo quem é Deus, essas pessoas procuram ali o seu prazer na luxúria. E aqui a luxúria é o desejo carnal, a sexualidade, o desejo de satisfazer os seus prazeres. E a expressão aqui em pleno dia não quer dizer que à noite seria possível fazer, mas quer dizer uma comparação. É tamanha a maldade, é tamanho o pecado dessas pessoas que eles nem tentam esconder. Eles fazem isso durante o dia. Eles fazem isso a qualquer hora. Eles mostram o que estão fazendo. Nós podemos dizer aqui, irmãos, que esses falsos mestres, o prazer deles está nos seus desejos. E aqui tem o prazer sexual, a luxúria, as questões da vida em família que podemos dizer, como falamos de manhã, destruída. Não se tem mais a questão familiar, pai, mãe, filhos. Aqui a liberdade, várias mulheres, os desejos. Aqui não existe um padrão que o servo de Deus tem que ter. Aqui as pessoas estão em busca apenas de satisfação. E o que mostra aqui, irmãos, que essas pessoas elas não se importam com o próximo, porque o que elas querem é satisfazer o desejo. Podemos dizer aqui que neste contexto, as mulheres aqui, elas são como objetos, onde são usadas e descartadas, aonde satisfazem algo e depois são jogadas fora. Nós podemos dizer que esses falsos mestres utilizam da igreja para ter acesso e para destruir vidas de pessoas. Nós podemos dizer aqui que Pedro então nos afirma que a ideia deles dentro deste tempo é tamanha agressividade contra o Senhor, que eles procuram desviar e vão desviando os membros, os pequenos convertidos, para conseguir satisfazer os seus desejos. E a palavra do versículo continua: quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Nódoas seria ali o pecado, seria ali a contaminação, se nós olharmos na roupa, né, uma sujeira. Então eles são como esses pecados que vão destruindo, eles vão ali deformando a igreja. Por isso, irmãos, quando nós vemos a igreja sendo afetada por esses falsos mestres, a igreja perde a sua identidade. A igreja fica manchada. A igreja é ali danificada por esses erros, por essas inverdades. E aí, como disse a palavra, eles banqueteiam junto convosco. Tudo isto, todas essas características, todas essas práticas são realizadas, podemos dizer, na igreja visível de Cristo. Por isso que Pedro, ele orienta a igreja, e podemos dizer Judas, e durante todo o tempo do Novo e do Velho Testamento, o Senhor sempre nos orienta
e nos adverte contra os falsos mestres. Quão perigoso são essas pessoas no nosso meio. E o versículo o 14 continua: tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. Filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, segundo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Nós olhamos aqui, irmãos, a palavra engodando, seria o enganar. Se nós trouxéssemos aqui uma ilustração, né? É igual a comida de peixe. Você joga a comida, o peixe acha que vai alimentar, mas ele vai ser tragado. Então aqui é engano. Esses falsos mestres, eles estão adulterando a palavra de Deus, eles são insaciáveis no seu pecado. E é o quê? É com práticas de liberdade. Se nós olharmos também hoje para a nossa sociedade, como disse de manhã, a questão do casamento, nós vivemos numa sociedade sem limites. Nós vemos a todos os instantes, em televisões e até relatos conhecidos, cada dia mais, a sexualidade aumentada, a falta de um padrão, a falta de limites. Há pouco tempo, tivemos notícia, de uma pessoa conhecida, onde eles, se praticam ali o relacionamento aberto. E aí, conversando com esta outra pessoa, ele disse que eles não têm limites. E cada hora um sai com uma garota e a esposa também sai com um garoto. Se nós formos olhar, essa é a tendência da sociedade. Isso é o que pregam aqui os falsos mestres, mas dentro da igreja. Uma igreja que não tem limite. Uma igreja que não tem a moral mais firmada na palavra de Deus. Se nós pensarmos essas características, podemos dizer, no mundo, seriam até compreensíveis. Mas olhando essas características para dentro da igreja, são igrejas, como repito, sem limites. Igrejas que não pregam a verdade de Cristo. E essas pessoas iludidas, insaciáveis pelo pecado, vão levando e vão conseguindo adeptos. O versículo diz assim: almas inconstantes. Isso quer dizer o que, irmãos? O cuidado, às vezes, com os menores ou os recém-convertidos. Quando se fala nessa questão de almas inconstantes, a palavra aqui nos dá a ideia de que são pessoas que são recém-convertidas. Elas chegam nas igrejas, elas têm a palavra de Deus e são logo tragadas por esses falsos mestres. Se nós olharmos, às vezes, nós temos pessoas que passaram pela nossa igreja, mas que, no decorrer do tempo, foram levadas para outros tipos, para outras denominações, e, quem sabe, tragadas por esses falsos mestres. Aonde o culto é melhor, aonde talvez não iniciamos o culto como aqui em Romanos falamos, depravados, escarnecedores, malvados, aonde os cultos começam com alegria, aonde os cultos começam com a satisfação, aonde o culto começa com você tem que se sentir bem. O culto é para o seu prazer. Nós podemos ver que nessa questão, e aí vão se levando a doutrinas e a ensinamentos e a liberdade, aonde você pode estar na igreja, mas se relacionar sexualmente com quem você quiser. Onde você pode estar na igreja e fazer da sua vida o que você bem entender. E tantas pessoas recém-convertidas são levadas, informadas ali, podemos dizer, não convertidas, mas levadas ali a essas pessoas. E é isso que o versículo traz, a maldade dos falsos mestres. Eles não amam, eles praticam a inverdade. E eles são insaciáveis do seu pecado. Toda essa palavra, irmão, é uma palavra de alerta, de encorajamento e de atenção. O Senhor aqui, irmão, na palavra de Pedro, ele não esconde em todas as escrituras, a Escritura, os riscos que nós crentes corremos. Os riscos que nós temos que enfrentar diariamente para manter a fidelidade do Evangelho. E aqui podemos dizer, tendo o coração exercido na avareza,
filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão. Nós podemos ver aqui no versículo 15, versículo 16, a perversidade. Se nós olharmos Balaão, Balaão é aquele ali que era chamado por Deus para falar a verdade, mas foi corrompido pela avareza. E aí ele vai para amaldiçoar, e aí um animal tem que ser usado por Deus ali para alertar Balaão. E essa aqui é a referência. Irmãos, esses falsos mestres se acham muito bons. Esses falsos mestres se acham demais, mas o Senhor os comparam aqui, depois dizendo, é um mundo animal, precisa alertar vocês. Aqui o exemplo de Balaão. E aqui o versículo continua dizendo, abandonando o reto caminho se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Como se diz, a avareza, ele preferiu os recursos, ele desobedeceu ao Senhor, preferiu ali agradar aos homens. E aí o versículo 16 diz, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, o mundo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Irmãos, destes versículos, então, do versículo 10 até o versículo 16, nós podemos ver aqui essas 4 características que difamam, que vão contra a palavra de Deus, mas que estão presentes. A maledicência, a blasfêmia, adultério e a perversidade. Se fôssemos dar exemplo, poderíamos dar muitos exemplos, mas o que precisamos atentar e o que é preciso focar nesta noite, irmãos, são pessoas perigosas. São pessoas que querem destruir o povo de Deus. Os falsos mestres não devem ser encarados com algo que não deve ser levado a sério. Por isso que nós olhamos a seriedade do Evangelho, a seriedade de conhecer as Escrituras, e se olharmos o capítulo 1, ele traz as práticas cristãs, porque Pedro então fala, olha, conheçam as Escrituras, ela é a verdade. E depois ele vem falando, porque essa verdade os livrará dessas pessoas perigosas, que praticam tais coisas, que blasfemam o nome de Deus. Até agora, antes de sair, estava escutando uma música, né, que é bem antiga, né, e eu nem vi quem que cantava, mas dizia, né, puxar as barbas de Deus. Como nós podemos ver, as pessoas falam o nome de Deus de qualquer maneira. As pessoas se colocam diante de Deus de qualquer maneira. Nós falamos de manhã também a essência do culto, como nós devemos nos portar diante desse Deus, que é um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Tantas vezes nós estamos perdendo também, aí sim, uma questão nossa, é essa reverência para com o nome do Senhor. Essa reverência para com Deus, Criador dos céus e da terra. Muitas vezes tratamos Deus de qualquer forma. Tratamos Deus como muitos desses blasfemadores, pessoa, o cara lá de cima. Tratamos Deus como se Ele estivesse aqui para nos obedecer, como se Ele estivesse aqui para atender às nossas necessidades. Isso tudo são características desses maus, desses blasfemadores, desses pregadores, desses mestres, que acham que Deus é, como nós dizemos aí, qualquer um. Características, irmãos, que precisam ser atentas para nós, mas atentas no sentido de estarmos distante dessas pessoas. Atentas no sentido de dizer que essas pessoas precisam ser combatidas com o Evangelho. Mas sabendo que, como escrito aqui em Pedro, essas pessoas serão combatidas, serão jogadas no fogo eterno, no juízo final. Para elas, a destruição haverá, como ocorreu com Noé na arca, como ocorreu em Sodoma e Gomorra, como ocorreu em tantos relatos bíblicos. Partindo então para o segundo ponto, irmão, mesmo com todas essas características, nós vemos aí que Pedro traz, então, o que esses falsos mestres têm a oferecer? E aí Pedro demonstra, a partir do versículo 17, esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal.
Para eles está reservada a negridão das trevas. Novamente, Pedro relata o que eles têm a oferecer agora, mas novamente a sua punição. O que quer dizer este texto, irmãos? São como fontes sem água. Se nós olharmos todo o contexto bíblico, a água é vida. Jesus diz: eu sou o pão da vida, e aonde há água, há vida. O que quer dizer aqui Pedro? Olha, irmãos, esses falsos mestres, nós resumimos aqui, eles não têm nada a oferecer. Eles não têm vida. Se vocês escutarem, vocês continuarão mortos. Se vocês escutarem e derem atenção a esses falsos mestres, eles são como névoas impelidas. Se nós olharmos aqui, quem sabe um dia de calor ou um tempo enorme de seca, nós olhássemos para o céu e olhássemos a nuvem e falássemos: vai chover. Mas passa dias e não chove. É isso que traz o texto. Esses falsos mestres trazem expectativas, mas não traz ação. Eles trazem promessas, mas não traz resultado. Ele traz aparência de espiritualidade, ele traz aparência de templos cheios, ele traz aparência de sucesso, ele traz aparência de estar obedecendo a Cristo, mas não estão. São como uma nuvem que não vai trazer chuva, e é como um poço que não haverá água. Jesus aqui, Pedro, deixa bem claro: os falsos mestres não têm nada a oferecer de bom. No versículo 18 diz assim, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens, aquele que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. E aí nós podemos ver que novamente tem a palavra engodam. E aqui novamente é o engano. E aqui nós podemos ver várias repetições de versículos anteriores. Engodam com paixões carnais, sexualidade, desejo, a carne, vaidade. E aqui libertinagem. E novamente no versículo 18 ele relata: fugir dos que andavam do erro. Isso quer dizer, novamente, esses falsos mestres vão atrás dos recém-convertidos. Não que os, podemos dizer, mais firmes na fé não estejam isentos, mas aqui o que Pedro traz, o perigo de nós termos aí e o cuidado que devemos ter com os novos convertidos, porque eles estão mais adeptos a essas informações, a esses ataques dos falsos mestres. Podemos dizer que estão mais inconstantes. Se nós olharmos, como igreja, nós podemos ver o quanto já crescemos como igreja nesses 46 anos. Tantas coisas que fazíamos no início e não fazemos mais. Como melhoramos a nossa ideia e a nossa consciência de culto. Como estamos melhorando nossa capacidade de compreender as Escrituras a cada dia mais. Mas nós podemos ver que pequenas igrejas recém-formadas muitas vezes são lançadas diante de falsos mestres. E aqui diz: aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Então quer dizer, pessoas estavam fugindo, mas foram tragadas por esses falsos mestres. E por que foram tragadas? O versículo 19 diz: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Nós podemos dizer aqui, dentro desse segundo ponto, o que os falsos mestres têm a oferecer? Nada, porque são escravos. Eles prometem liberdade, mas não há liberdade se não for em Cristo. Eles prometem solução, mas não há solução a não ser em Jesus Cristo. E aí nós podemos ver que eles são escravos do pecado. Um escravo pode oferecer liberdade. O que Pedro diz aqui, eles não têm nada a oferecer. Embora eles consigam levar muitos, embora eles tenham todas essas características que devem ser preparadas e devem ter sua devida atenção, aqueles que vão pelos caminhos dos falsos mestres não mudarão de vida. Por isso nós olhamos tantas vezes, pesquisa recente dizendo: o Brasil é um país evangélico. Um país evangélico onde não tem mudança. Um país evangélico onde as pessoas continuam sem água. Porque muitos têm
sido levados por escravos, falsos mestres, que corrompem, que mudam o evangelho e que não há transformação. Não há transformação de vida, não há transformação da sociedade, não há transformação de nada. Isso Pedro deixa bem claro. Falsos mestres não nos levarão a lugar nenhum, porque eles são os escravos, porque eles não têm condições de oferecer nenhuma. São ilusões. Isso deixa bem claro nesses 3 versículos. E para encerrar, irmãos, Pedro reafirma novamente o fim dos falsos mestres. E aqui esses versículos muitos interpretam de maneira que o cristão, que o salvo em Cristo perdeu a sua salvação. Mas de maneira nenhuma. O versículo aqui nós vamos ver, ele deixa bem claro que aquelas pessoas, os falsos mestres, eles nunca deixaram de ser pecadores. Eles nunca foram cristãos. Eles nunca foram salvos. E aí o versículo 20 diz assim: portanto, se depois de terem escapado da computação do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Aqui, irmãos, quer dizer que eles, novamente, estavam no meio da igreja. Eles conheceram a verdade. Eles, de alguma forma, tiveram acesso à verdade bíblica. E por isso que a palavra diz que mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar. Enredar é afastar. Eles conhecem a verdade, conheceram a verdade, têm acesso à verdade, mas eles se distanciaram. E aí diz a palavra do Senhor assim: tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Irmãos, então, deixando bem claro, aqui o cristão não perde a sua salvação. Esses que assim praticam, esses falsos mestres, falsos membros de igrejas, podemos dizer assim, nunca foram cristãos, nunca foram salvos por Cristo. Estavam no nosso meio, participavam do culto, participavam de todas as festas, as comunhões que existiam ali na igreja, mas nunca foram. E o Senhor diz, pior para eles, pior ainda, pior conhecer o Evangelho e negar esse Evangelho. Se nós olharmos, o Senhor é um Deus justo, o Senhor é o Deus que age segundo a sua vontade em todos os tempos. Mas se nós olharmos, irmãos, o quanto aqui está escrito, dizer, olha, você que aqui está sentado, você que ouve a verdade, pior é para você se você se arredar dela. Porque você conhece quem é Deus. Pior para você, que muitas vezes nós olhamos para a igreja, né, do passado, vimos irmãos aqui que eram frequentadores, presentes, e hoje estão distantes do Evangelho. A palavra diz, pior para esses. Já ouviram? Já ouviram que só Jesus é o caminho? Já ouviram que não há salvação? Já ouviram que o mundo não tem nada a oferecer? Mas, porque não eram salvos, se afastaram do caminho do Senhor. Mas aqui diz, pior será para eles. E aqui o versículo 22, então, encerra, onde não deixa dúvida nenhuma de que o Senhor aqui, Pedro, não estava falando dos salvos, mas ele diz assim, ó, com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. O que quer dizer, irmãos? O cão lavado, o cão limpo, não deixa de ser cão. A porca não deixa de ser porca. Ela pode estar em um lugar diferente, ela pode parecer diferente, mas ela sempre será aquilo que ela é, um cão e um porco. Um crente sempre será crente em Cristo Jesus. Um não crente, ele pode se aparentar como crente, ele pode ler a Bíblia como um crente, ele pode pregar como um crente, ele pode testemunhar como um crente, ele pode fazer milagres como um crente, como Judas fez, mas ele nunca será um cristão verdadeiro.
Como diz a palavra, ele sempre será um cão, ele sempre será um porco. Aqui, irmão, não traz dúvida de que Deus, ele deixa claro que a salvação e aqueles que ele escolheu nunca perderão a salvação. Mas aqui, irmãos, também deixa claro que as pessoas que praticam em verdades, que os falsos mestres, eles continuarão no seio da igreja, mas eles nunca serão salvos, porque eles têm o intento do coração, eles têm a vontade, a intenção de satisfazer seus desejos, a riqueza, a carnalidade, os vícios, a impureza, tudo aquilo que afeta a verdade de Cristo. Se utilizam de meios, se utilizam de técnicas, se utilizam de tantas coisas para arredar, para conquistar as pessoas. Mas Pedro e a palavra de Deus nos deixa reafirmando a cada dia mais, não há mudança, não podemos ser enganados por esses falsos mestres. Concluindo, irmãos, nós podemos ter a certeza então de que a carta de Pedro é uma carta encorajadora. Embora aparenta ser desanimador saber de tudo isso, embora pareça ser desagradável pensarmos que no meio cristão há tantos problemas, nós podemos ver que Deus está no controle de todas as coisas. O controle da providência, das suas escrituras que nos orienta. O amor de Deus que nos faz abrir os nossos olhos. O amor de Deus que nos faz entender que não estamos desavisados. Que quando chegar ainda, podemos dizer ainda, os finais dos tempos, onde acontecerão ainda as coisas, podemos dizer, piores. Pessoas se levantarão como Deus. Pessoas falarão em nome de Deus. E o Senhor mostra que estamos avisados. Estamos sendo preparados para algo que é presente. O Senhor nos mostra, irmão, que o seu amor para com os escolhidos, ele é superior a toda essa maldade. O amor que Deus tem pelos que ele escolheu, ele livra desses homens maus. Mas o Senhor nos dá a condição de saber que os homens maus estão presentes. Isso quer dizer, irmãos, que o diabo está presente. O diabo está ao derredor. Isso quer dizer, irmãos, que nós, a todo tempo da nossa vida cristã, precisamos fortalecer a nossa fé em Cristo, porque o diabo quer nos afastar de Deus. Seja com a liberdade que o mundo em si se oferece, ou seja, com a falsa liberdade do Evangelho. Por que falamos da falsa liberdade? Como vimos, um escravo não pode libertar. Um poço sem água não pode dar vida. Igrejas, mestres que não pregam, que não vivem o Evangelho, não podem assegurar em Cristo que somos salvos. Há tantas pessoas se assegurando em um Deus. Muitos falam de Deus ao tempo todo. Todas as pessoas, podemos dizer, com quem conversamos, acreditam em Deus, reconhecem Deus. Mas aqui a palavra fala, isso não basta. É preciso viver este Deus. É preciso ser salvo por Deus. É preciso andar conforme Deus determinou. Todas essas características dos falsos mestres apontam para o ser humano. Se nós olharmos hoje a nossa sociedade, e repetimos sempre essa frase, a nossa sociedade vive com a ideia de satisfazer o eu. O que importa sou eu. Como eu me sinto, se eu estou bem, se eu quero, eu posso. E todas essas características aqui dos falsos mestres apontam para a pessoa. A satisfação pessoal, os desejos da carne, os desejos financeiros, a blasfêmia contra Deus. Nós podemos ver que o verdadeiro evangelho não aponta para eu, para nós, mas aponta para Cristo. O verdadeiro e único evangelho, a verdade, aponta para o senhorio de Cristo. E que nós possamos, irmãos, orar diante dessa verdade, diante dessas verdades e de todos esses
essas informações dadas pela Escritura, reconhecendo a graça, o amor de Deus, mas reconhecendo que o Evangelho, como eu disse de manhã e repito, não é fácil. A porta é estreita. O caminho largo, como vimos de manhã, ele leva à perdição. O Evangelho existe renúncia, existe entrega, existe realmente carregar a cruz e dizermos, é preferível obedecer a Deus. É melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. Nós vemos tantas pessoas se distanciando, iludidas com o mundo, iludidas com o dinheiro, iludidas com o sucesso, iludidas com o poder. E nós possamos ver e entender que tudo isso leva ao afastarmos de Deus. Se nós olharmos, irmãos, nós podemos ver que Cristo, ele a todo tempo traz a verdade. Cristo não esconde. Seria talvez, conveniente, se olharmos o nosso tempo, às vezes queremos esconder a poeira que tem em casa. Quando chega a visita, alguma nossas casas, arrumamos, colocamos para dentro do guarda-roupa. E este exemplo é para dizer, olha, Cristo em nenhum momento, ele esconde a verdade. Ele afirma a verdade. Ele repete essa verdade em Pedro, em Judas, próprio Jesus em Mateus. Dentro da igreja terão falsos mestres. No meio de vocês haverão quem fala que é Cristo, mas prega contra Cristo. Irmãos, essa verdade nos traz convicção do amor de Deus, repetindo, da graça de Deus. Diante de tudo isso, repetindo, nós tenhamos coragem, mas fidelidade ao Senhor. E nos coloquemos também em condições de saber que por nós mesmos não somos capazes de combater os falsos mestres. Por nós mesmos não somos capazes de sermos fiéis à palavra do Senhor. E por isso, podemos concluir nessa noite, vigiai e orai. Estejamos todos tempo orando para que Deus nos sustente, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê graça, orando para que Deus nos livre do mal, proteja a nossa família, proteja a nossa igreja, proteja as nossas vidas, porque o tempo sempre foi ruim no sentido dos homens maus. Nós podemos ver que até a volta de Cristo sempre haverão problemas, haverão inverdades. Nós podemos ver que nós estamos nessa vida e sempre teremos dúvida do que é verdade. Quem fala a verdade? O que é a verdade? Nós podemos ver que até mesmo dentro da igreja presbiteriana, sempre às vezes surgem contextos diferentes. Nós temos mais uma vez a reunião do Supremo Concílio, e toda reunião, algum presbitério sempre entra com a ideia de presbíteras, de diáconos, mulheres, inverdades, modos de alterar a igreja, a doutrina, modos de alterar aquilo que Deus instituiu, o homem, o líder. E a todo tempo, e durante todo o nosso tempo, nós estaremos sujeitos a essas inverdades, essas práticas. Mas o que o Senhor nos traz é, vigiemos, mantemos firmes, porque Ele sustenta, porque Ele fortalece, e porque todos estes que praticam intencionalmente essas inverdades serão punidos. E como os exemplos relatados de manhã, os exemplos bíblicos, a verdade de Cristo sempre prevalecerá. Como ocorreu no passado, possamos ter a certeza que ocorrerá no futuro. E quando tivermos uma outra oportunidade, entraremos então no capítulo 3, o capítulo final, que traz a volta de Cristo. Isso traz a segurança maior. Jesus Cristo voltará. A qualquer tempo, como diz no capítulo 3, como um ladrão, ele voltará. E aí, no capítulo 3, traz os relatos de como acontecerá e de como é esse dia grandioso para os cristãos, mas terrível para os ímpios. Grandioso para aqueles que se permaneceram fiéis, mas terríveis para os adúlteros, os blasfemadores, os maldicentes, aqueles que agradaram a carne e desagradaram a Cristo. Que estejamos firmes,
esperando a volta de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé, encerrar assim o nosso culto. Que Deus mais uma vez nos abençoe, nos guarde em todo o nosso decorrer. Santo Deus, amado Pai, mais uma vez a igreja do Senhor se coloca neste culto para louvor e glória do teu santo nome, aonde cremos, pela graça do Senhor, tudo aquilo que fizemos não foi para nós, não foi para nossa honra, não há mérito nenhum no homem, mas é tudo para a honra e glória do teu santo nome. Que o Senhor continue a proteger a tua igreja, que o Senhor continue a conduzir, ó Pai, a cada um de nós na fidelidade da tua palavra. Guarde, ó Deus, cada pastor, guarde cada liderança, presbíteros, diáconos, guarde, ó Pai, cada membro, desde o mais novo ao mais antigo. Guarde-nos, ó Deus, dos blasfemadores. Guarde-nos, ó Pai, daqueles que visam atacar a tua igreja. Mas guarde, ó Pai, dos nossos corações, porque o Senhor é aquele que sabe e conhece o nosso coração. E sabe como o nosso coração é ruim. Sabe como o nosso coração tantas vezes se ilude com aquilo que o mundo oferece, com aquilo que a facilidade oferece. Guarde-nos, ó Deus, para que possamos permanecer fiéis ao Senhor e aguardarmos alegremente a volta do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus que fazemos. Amém, Deus. Amém, irmãos. Pode se sentar. Nós agradecemos mais uma vez a presença de todos, né? Não temos visitante pela primeira vez, mas que Deus abençoe. O pastor, né? Como falamos de manhã, está de férias. E os nossos trabalhos continuam. Terça-feira, reunião de oração. E quinta-feira, o estudo bíblico. E lembrando aos irmãos, esteja orando também, né? Pela Jéssica, o Matias, né? E o Maico. Ela está ainda nesse processo aí de recuperação do Matias. E que Deus esteja abençoando ali para que continue, né, ocorrendo tudo da melhor forma possível. Então, Deus abençoe a todos e uma boa noite.